As armas ocidentais não apenas ajudaram a Ucrânia a sobreviver, elas compraram tempo precioso para algo ainda mais perigoso emergir. Enquanto a Ucrânia desenvolvia rapidamente sua indústria bélica a partir de fábricas de móveis e automotivas, esses 7 transformadores ocidentais deram à OTAN a confiança de que essa guerra poderia ser prolongada. Cada peça de equipamento, cada rodada de munição, cada carga de armas e cada pacote de benefícios significava que a Ucrânia poderia lutar por mais um dia. Isso porque eles tinham a adaptabilidade para sobreviver ao ataque inicial em fevereiro de 2022. Porém, a Ucrânia enfrentava uma grande desvantagem na luta. Ela herdou equipamentos soviéticos dos anos 1970, colocando seu parco arsenal contra a moderna máquina militar de Putin. As armas ocidentais nivelaram e depois destruíram completamente o campo de jogo. Exploremos os equipamentos militares ocidentais mais letais que transformaram a Ucrânia de azarão em um pesadelo para as forças russas. Número 1. High Mobility Artillery Rocket System. Quando o primeiro sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade saiu dos aviões de transporte americanos, em junho de 2022, todo o exército russo começou a suar. Um lançador montado em um caminhão poderia entregar uma ogiva guiada de 200 libras, com alcance de 50 milhas e precisão de menos de 10 pés do alvo. O sistema High Mobility Artillery Rocket System é simples na superfície, mas devastadoramente eficaz. O cone do nariz possui um sistema de orientação via satélite que confere ao foguete uma precisão de atirador de elite. O sistema requer apenas 3 operadores, e os soldados podem ser treinados para utilizá-lo em uma semana. Em um local de esconderijo, a equipe do HIMARS tenta se ocultar da vigilância inimiga. Ao partir para a posição de disparo, o HIMARS pode ser localizado e visado, iniciando uma contagem regressiva. Antes do High Mobility Artillery Rocket System, a Ucrânia lutava uma guerra de artilharia com sistemas soviéticos que demoravam minutos para serem configurados e implantados. Diante da grande vantagem numérica russa, esses equipamentos obsoletos condenavam seus operadores à morte. Especialmente quando a guerra se tornou de alta vigilância, o que aprofundaremos com outro de nossos sistemas de armas. Os obuceiros existentes da Ucrânia tinham aproximadamente metade do alcance do HIMARS, enquanto também dependiam de munição de artilharia relativamente ineficaz e eram grosseiramente imprecisos para completar. Entre junho e setembro de 2022, os Estados Unidos da América enviaram à Ucrânia cerca de 40 lançadores HIMARS e milhares de foguetes, que, segundo oficiais de defesa, foram usados pelos ucranianos para atacar mais de 350 alvos russos de alto valor bem atrás das linhas de frente, como postos de comando, depósitos de munição e suprimentos. Até hoje, o High Mobility Artillery Rocket System e outros sistemas de longo alcance permitiram aos ucranianos alcançar alvos que os russos pensavam estar seguros em 2022. Mais importante, o High Mobility Artillery Rocket System, um dos poucos sistemas modernos que a Ucrânia recebeu do Ocidente, forçou a Rússia a se adaptar às mudanças no arsenal ucraniano, com resultados variados. Uma das poucas formas de contra-atacar a artilharia de médio a longo alcance é usar radares de alcance ainda maior. O radar russo mostrou-se extremamente confiável sob pressão, seja por erro do operador, dificuldades técnicas, guerra eletrônica ou pura falta de eficiência e especificações técnicas exageradas. A Ucrânia usou o High Mobility Artillery Rocket System para atacar sistemas logísticos russos, atingindo alvos estacionários vitais e depósitos usados para reabastecimento ou postos de comando, prejudicando o avanço das unidades na frente de batalha. Mas aqui é onde fica feio para a Rússia. Em maio de 2024, a Ucrânia recebeu permissão para usar Guided Multiple Launch Rocket System e outras armas de longo alcance doadas pela OTAN em território russo, como nas terras da Rússia antes da guerra começar. Os ataques do High Mobility Artillery Rocket System prosseguiram, expandindo seu alcance e destruindo lançadores e outros componentes do sistema de mísseis de longo alcance S-300 e S-400 da Rússia na região de Belgorod. Apesar dos benefícios nos primeiros 2 anos de guerra, este equipamento apresenta desvantagens. O satélite HIMARS tem sido alvo constante das capacidades de interferência e guerra eletrônica russas, reduzindo significativamente sua precisão. Com um erro circular provável de 10 a 50 pés, metade dos mísseis desvia mais de 50 pés do alvo.
Outro problema é que o alcance do HIMARS, embora generoso em comparação com as armas soviéticas, ainda é limitado. Embora cada High Mobility Artillery Rocket System possa teoricamente carregar e implantar um único míssil de longo alcance, o sistema de mísseis táticos do Exército, esses não foram fornecidos pelos Estados Unidos da América em números suficientes para importar. Isso significou que a Rússia retirou parte de sua logística vital e equipamento militar, e o High Mobility Artillery Rocket System perdeu a maioria de seus alvos vitais, devido ao uso principal em objetos estacionários ou de movimento lento. Número 2. Enxames de drones ocidentais. De todos os sistemas de armas pioneiros ou apresentados na Ucrânia, os diversos tipos de drones merecem destaque especial. Embora não tenham sido os mais cruciais nos primeiros meses da invasão, comparados aos sistemas tradicionais de mísseis e antiaéreos, isso permitiu à Ucrânia contra-atacar os ataques de artilharia, com os drones se tornando o foco principal da estratégia de batalha do país. No primeiro semestre de 2025, cerca de 70% das perdas militares russas foram causadas por diversos tipos de drones. Mesmo com a Ucrânia tendo construído uma das maiores e mais diversas indústrias de drones do mundo, como discutido em um vídeo anterior. Certas armas ocidentais acabaram impulsionando essa inovação. Nos primeiros meses da guerra, o Pentágono fez manchetes ao anunciar o envio dos secretos sistemas Phoenix Ghost para a Ucrânia. A peça-chave aqui era o Dominator, um sistema aéreo não tripulado do Grupo 3, com mais de 5 horas de resistência de voo. Alcance de 300 milhas, velocidade máxima de 55 nós e capacidade de carga de 37 libras para fragmentação ou penetração. Segundo o site do fabricante, essas munições de espera atingem voo autônomo por meio de algoritmos e fusão de sensores, permitindo que naveguem, decidam e concluam missões sem intervenção direta. Utilizando navegação visual para identificar e seguir marcos ou características do ambiente de forma autônoma, possibilitando posicionamento preciso e localização de caminhos sem depender do sistema de posicionamento global. Outra adição notável ao arsenal dos Estados Unidos da América é o Switchblade 600, um drone kamikaze que tem um alcance de cerca de 25 milhas, pode voar por aproximadamente 40 minutos, uma velocidade de sprint de 150 milhas por hora e pode carregar uma ogiva anti-blindagem. O equipamento pesa cerca de 65 libras, sendo um dos drones anti-tanque mais pesados desenvolvidos para a guerra da Ucrânia. Ao contrário da maioria dos drones, o Switchblade é lançado por um tubo e não requer um sensor externo para rastrear seus alvos. O sistema de orientação possibilita ao operador controle parcial para alterar alvos durante a operação. Esses dois drones aprimorariam o ataque de precisão da Ucrânia em curto alcance, enquanto outro sistema ocidental comporia a maior parte de suas capacidades de reconhecimento. Para uma visão aérea do campo de batalha, o Jump 20 é uma plataforma decolagem e aterrissagem vertical de asa fixa do Grupo 3, com alcance de 185 km e capacidade de carga de até 13,6 kg. Uma das características críticas deste drone, semelhante a um avião, é sua independência de pista, permitindo que o sistema seja configurado e operacional em menos de 1 hora, sem equipamento especializado de implantação e recuperação. Outros drones de vigilância seguiram o exemplo. Os nanodrones Black Hornet proporcionaram aos soldados desmontados consciência situacional secreta, transmitindo vídeo ao vivo e imagens alta definição aos operadores. Já o Scan Eagle é uma plataforma de inteligência, vigilância e reconhecimento de longa duração, que pode operar em altitudes de até 19.500 pés. Os drones forneceram à Ucrânia olhos e alcance letal que se estendem centenas de quilômetros atrás das linhas inimigas, uma capacidade que seu arsenal soviético nunca teve. Até o país depender mais de drones comerciais domésticos e convertidos, os drones militares forneceram apenas a resistência necessária. 3 caças F-16 Fighting Falcon. Quando os primeiros F-16S pousaram na Ucrânia em julho de 2024, a Força Aérea Russa enfrentou seu primeiro grande desafio em mais de 3 anos de guerra. Não eram peças de museu, mas sim máquinas de matar modernizadas e testadas em combate. Os primeiros exemplos vistos voando sobre a Ucrânia foram doados pela Holanda e Dinamarca e estão em meia-vida,
Há atualizações da variante Block 15 mais antiga, incorporando aviônica, armas e melhorias de desempenho das versões Viper mais recentes nos quadros aéreos antigos. Imagens da Ucrânia mostram que os jatos foram equipados com uma série de atualizações defensivas. O sistema de pilar integrado de combate eletrônico da Elbit e Terma, o Jammer Airborne Countermeasures 7, Army Navy Airborne Countermeasures 7, 162 da Northrop Grumman e o sistema de aviso de mísseis ANAAR 60 da Hensoldt. Antes dos F-16S, a Ucrânia possuía cerca de 120 aeronaves soviéticas obsoletas, acumulando muitas horas de voo quando a guerra começou. Enquanto a Ucrânia se esforçava para manter seus jatos de combate, as perdas cresciam velozmente. Dos 72 Su-20 e Stessis mais de 30 foram perdidos em 3 anos de guerra, sendo a maioria no primeiro ano. Os F-16S foram considerados fundamentais para mudar o jogo na guerra aérea devido ao seu alcance efetivo e confiabilidade. Os jatos poderiam superar em manobras os contemporâneos russos mais antigos e implantar mísseis AR para contra-atacar ataques de longo alcance. Em um exemplo, um F-16 operado por ucranianos derrubou 6 mísseis de cruzeiro russos em uma única missão. O piloto usou o canhão principal da aeronave para destruir 2 dos mísseis, demonstrando a agilidade dos pilotos ucranianos treinados e a versatilidade da plataforma. Mais um F-16 ucraniano abateu um Su-35 russo sobre Kursk com um míssil guiado por radar ativo, AIM-120 AENRAM. O míssil citado é uma das formas mais importantes pelas quais os F-16S podem ajudar a Ucrânia. O F-16, uma das plataformas de armas mais adaptáveis, é compatível com uma ampla variedade de mísseis da OTAN, permitindo que o país doe suas armas antigas para a Ucrânia para serem bem utilizadas. Os F-16S foram apenas o início da revolução da Força Aérea Ucraniana. Em 2025, os caças de superioridade aérea Mirage 2005 da França se juntaram a eles, trazendo sistemas de armas separados para fornecer redundância e aumentar a capacidade operacional. Estima-se que a Ucrânia esteja voando com suas novas aeronaves desgastadas, necessitando de ainda mais aviões. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já havia observado que a força aérea do país ainda carece de dezenas de F-16. 4. Os sistemas de mísseis Patriot. Quando Putin lançou seus mísseis hipersônicos Kinzhal, as baterias Patriot doadas à Ucrânia as derrubaram calmamente como pombos de argila. A mensagem era clara: suas armas maravilhosas são obsoletas. A variante PAC-3, Patriot Advanced Capability 3, usa tecnologia de acerto para matar que destrói ameaças iminentes, colidindo diretamente com elas, em vez de detonar nas proximidades. O PAC-3 oferece alta densidade de mísseis por lançador, com até 16 mísseis por lata, comparado a 4 do antigo PAC-2. O radar ANMPQ-65, que o acompanha, fornece cobertura de 360 graus e pode rastrear até 100 alvos simultaneamente. O radar detecta e prioriza ameaças a mais de 60 milhas, sendo um dos sistemas móveis de defesa aérea mais completos, justificando o preço de 11 bilhões de dólares, anexado a uma única bateria, que inclui lançador, armazenamento de mísseis, radar, antenas, bancos de energia e centro de comando. Os Patriots, como outras doações ocidentais, permitiam à Ucrânia desenvolver estratégias domésticas. A Ucrânia iniciou a guerra com sistemas S-300 da era soviética, projetados para enfrentar ameaças dos anos 80. Contra mísseis balísticos modernos, de cruzeiro e hipersônicos, eles estavam praticamente indefesos. Em novembro de 2024, uma bateria Patriot em Kiev interceptou mísseis hipersônicos russos. Uma façanha que destacou a capacidade do sistema contra ameaças de ponta. A partir de 2025, a Ucrânia recebeu 7 baterias Patriot, sendo uma considerada uma substituição ou uma bateria parcial para acompanhar outro sistema. Contudo, a proteção oferecida por um sistema Patriot tem um preço impressionante. Cada míssil PAC-3 MSE custa 4 milhões de dólares, sendo tecnicamente mais caro do que um míssil que a Rússia poderia usar diariamente. Com a escassez de mísseis, a Ucrânia tem evitado utilizá-los, e salvas maiores podem passar despercebidas. Em um caso,
9 mísseis enviados como parte de um ataque maior, com mais de 900 drones, passaram pelas defesas da Ucrânia. Os russos também adaptaram mísseis balísticos Iskander-M, tornando-os mais difíceis de interceptar pelos sistemas Patriot devido a iscas de radar e trajetória quase balística. 5. Mísseis antitanque Javelin. Nenhuma arma ocidental alcançou um status mais icônico nesta guerra do que o FGM-148 Javelin, apelidado de Santo Javelin. Nos memes ucranianos, este lança-mísseis portátil virou símbolo de Davi derrotando Golias, um projétil por vez. Após o lançamento, um míssil Javelin percorre 1000 pés em 7 segundos, guiado por um buscador infravermelho. A primeira ogiva de alto explosivo detona contra a armadura reativa, permitindo que a segunda ogiva perfure a armadura principal do alvo. As ogivas combinadas do Javelin podem penetrar aço de até 315 polegadas de espessura, atravessando facilmente a blindagem de tanques modernos. Com um alcance efetivo de mais de 15 milhas, o Javelin oferece segurança ao operador e pouco tempo de resposta ao alvo. Mas a maior vantagem do Javelin é o buscador infravermelho. Como um sistema de atirar e esquecer, um soldado poderia mirar, disparar e se esquivar do fogo de retaliação, ou recarregar para um segundo tiro. O buscador cuidará do restante. De acordo com o Pentágono, dos primeiros 112 mísseis Javelin lançados pelos ucranianos, 100 acertaram seus alvos, resultando em uma taxa de precisão de 89%. Desde janeiro de 2024, os Estados Unidos da América enviaram mais de 10 mil mísseis Javelin e 50 unidades de lançamento de comando Javelin para a Ucrânia. Em 2022, os Estados Unidos da América firmaram um contrato com a Lockheed Martin para elevar a produção de 2.000 para 4.000 unidades anuais, com o excedente sendo enviado diretamente para a Ucrânia. Isso implicava que a Ucrânia precisaria receber cerca de 2.000 Javelins anualmente para repor parte do equipamento utilizado. Número 6. Mísseis Storm Shadow. As entregas de Storm Shadow do Reino Unido. Em maio de 2023, fez uma das primeiras grandes doações de armas modernas da OTAN na Europa, dando à Ucrânia a redundância essencial em sua operação de longo alcance. Eles se tornaram as principais opções para alvos prioritários, visando prejudicar a logística e o abastecimento da Rússia, proporcionando à Ucrânia ataques de precisão superiores aos mísseis soviéticos. O Scalp EG franco-britânico ou Storm Shadow, fabricado pela MBDA, são mísseis furtivos lançados do ar que podem atingir alvos a mais de 150 milhas de distância e possuem uma carga explosiva de 1000 libras, projetado para destruir alvos fortificados como tanques, bunkers e pontes. Seu sistema de navegação combina sistema de posicionamento global, sistemas de orientação a bordo e mapeamento de terreno para contramedidas de guerra eletrônica, pois é altamente improvável que todos os 3 sistemas possam ser desativados com sucesso. Os Storm Shadows foram uma dádiva para a Ucrânia, pois não requeriam bateria ou plataforma de lançamento distintas. O estoque atual de Su-20 e Quatrus da Ucrânia necessitava de poucas modificações para aceitar e utilizar o míssil, dando aos experientes pilotos ucranianos uma vantagem crucial em missões domésticas. Os mísseis Storm Shadow recém-entregues à Ucrânia teriam sido utilizados em um ataque a áreas industriais na cidade de Luhansk, sob controle russo. O míssil Storm Shadow também foi usado para atacar um posto de comando russo em Zaporizhia Oblast, matando o Major-General Sergei Goryachev. Em 2023, os mísseis Storm Shadow foram utilizados para atacar a ponte Chonya Road, que liga a Crimeia a Kherson Oblast. O ataque prejudicou muito a logística e o transporte russos. Além disso, com a Ucrânia autorizada a usar essas armas para bombardear a Rússia, o Storm Shadow ganhou uma camada adicional de capacidades estratégicas, apesar do fornecimento limitado, prejudicado pelos altos custos de 1 a 2 milhões de dólares e pequenas séries de produção. 7. Veículos de combate Bradley. Os meses iniciais da invasão mostraram que os tanques estavam perdendo importância na grande escala da guerra moderna. Veículos de combate de infantaria como o Bradley maximizaram a ideia de oferecer desempenho similar a um tanque por uma fração do custo e com maior adaptabilidade. O Bradley possui uma poderosa metralhadora de 25 mm e mísseis TAU que podem torná-lo eficaz contra tanques.
Os mísseis TAU podem superar os tanques russos atuais devido ao maior alcance de engajamento do veículo de combate de infantaria e aos sistemas ópticos avançados. O M2 acomoda 3 tripulantes, comandante, atirador e motorista, e pode transportar 6 soldados equipados como passageiros. Como um esquadrão sobre rodas, o sistema supera um tanque em poder de fogo. O Bradley permite que a infantaria ucraniana se desloque rapidamente por longas distâncias, alcançando velocidade máxima de cerca de 66 km por hora. Deu-lhe uma vantagem que a Ucrânia precisaria aproveitar ao máximo, e foi o que fez. Em janeiro de 2024, Bradleys M2A2 ucranianos da 47ª Brigada Mecanizada neutralizaram um tanque russo T-90M com seus canhões automáticos em Stapova, Ucrânia. Os veículos usaram sistemas ópticos para atacar os tanques à distância, e sua melhor manobrabilidade impediu o contra-ataque dos tanques. Os Bradleys, com excelente blindagem e manobrabilidade, oferecem mais segurança aos soldados da infantaria. Até meados de 2025, a Oryx confirmou que 177 dos Bradleys doados foram destruídos, danificados, abandonados ou capturados. Isso é mais da metade das plataformas doadas. Mas aqui está o contexto crucial. Dados de código aberto da Oryx confirmaram que a Rússia perdeu mais de 6.000 IFVs nos primeiros 3 anos, destacando as vulnerabilidades do veículo. Desses, mais de 760 BMP-3 foram perdidos, que são considerados contemporâneos do Bradley. Então, onde isso nos deixa? Após 3 anos nesta guerra exaustiva, 7 sistemas de armas mudaram drasticamente o equilíbrio de poder. Eles provaram que a tecnologia militar ocidental, quando usada corretamente, pode superar desvantagens numéricas e tecnológicas. Além disso, eles fizeram isso em números muito menores do que os arsenais da OTAN realmente possuem. Lembre-se, os F-16S doados à Ucrânia seriam sucateados, pois os países doadores estão os substituindo por F-35Ss. Os Estados Unidos da América possuem cerca de 1.600 caças, tornando-os aproximadamente 90 jatos na Ucrânia, uma frota comparativamente pequena. As baterias de mísseis e mísseis de longo alcance doados pela OTAN são os excedentes que a aliança acredita poder reabastecer nos próximos anos. Nenhuma das armas ativas reais da aliança está sendo entregue em números suficientemente grandes para fazer uma diferença em seus arsenais. Isso está aliado ao fato de que a crescente agressão da Rússia levou os líderes da OTAN a impulsionar programas de aquisição militar. A Alemanha, uma das maiores economias globais, pondera uma mudança expressiva no financiamento da defesa. Mais importante, eles eram apenas uma medida paliativa. As armas deram à Ucrânia o recurso mais valioso na guerra: tempo. Tempo para aumentar a produção, treinar tropas, adaptar táticas e criar novas armas ofensivas que surpreenderiam a Rússia. Vladimir Putin ainda tenta entender como essa operação militar especial de 3 dias virou um pesadelo de anos. Isso lhe custou mais de 1 milhão de baixas e metade de seu exército moderno. Obrigado por assistir e fique ligado no Show Militar para mais análises e notícias.